Começa agora o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos seguir em nossa peregrinação pelo Êxodo, chegando ao momento triste da adoração do bezerro de ouro, mas vamos ver também a intercessão e o perdão. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Eu já estou aqui na boa companhia dos meus amigos que chegaram para estudarmos com você a Palavra de Deus. E é bom estar na sua companhia também, né? Obrigado pela sua presença, por acompanhar o programa Lições da Bíblia, por amar a Palavra de Deus. Nós ficamos muito felizes em saber que existe um grande grupo de pessoas, uma audiência muito grande de pessoas que estudam o nosso guia de estudos, não é? E você já sabe que você pode adquirir esse guia de estudos, especialmente num site que a CPB desenvolveu para você, lições.cpb.com.br, já está aparecendo aí na sua tela. Aí você pode ter acesso a essa lição e acompanhar dia a dia conosco também. E lembrando que nós estamos já no final de uma temporada, então tem uma temporada nova se aproximando, que é a temporada de Josué, vai ser maravilhosa, está imperdível. Acompanho você, convido você a já ter a sua lição e você acessa aí lições.cpb.com.br. Bom, a gente faz esse programa na companhia de amigos especiais e aqui à minha direita o querido pastor Esinaldo. Bem-vindo, amigo, mais uma vez. Obrigado, pastor Vinícius, pela oportunidade de participar aqui na recapitulação de mais uma lição. Estamos nos aproximando aqui praticamente do fim desse trimestre, mas a experiência tem sido muito única e muito importante. Excelente. Pastor Luciano, bem-vindo, amigo, mais uma vez. Obrigado, pastor Vinícius. Uma alegria poder estar aqui e tem sido uma jornada realmente maravilhosa aqui na companhia de vocês. Uma bênção de Deus. Bacana. Obrigado, amigo. Pastor Felipe Mazotti, bem-vindo, irmão, mais uma vez. Eu que agradeço, né? Estamos bem juntos aqui, bem acompanhados e mais uma lição. Vamos estudar então a apostasia e a intercessão. Agora é a vez do Luciano, né? Isso aí. Você vai orar para nós, por favor. Vamos lá. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Santo Bom Espírito ilumine a nossa mente, nos ajude a aprender, ó Deus, aquilo que ficou registrado para nosso ensino, para nossa correção, e que possamos estar cada dia mais perto do Senhor. Amém. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Esinaldo, chegamos num momento triste, né, dessa história tão bonita até aqui, né? É a realidade que foi uma história de altos e baixos em muitos momentos, porque desde a saída do Egito, ou antes da saída, nós encontramos incredulidade, mesmo Moisés teve seus momentos de dúvida também, mas o povo estava numa ascensão muito boa, né? Muitos milagres, muitas coisas lindas, a experiência do Sinai, a manifestação de Deus, a dádiva da lei, a aliança, né, ratificada, o povo disposto a fazer aquilo que Deus havia apresentado, mas num curto intervalo de tempo nós encontramos o povo já numa terrível apostasia, e é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Isso. Quando olhamos para a história de Israel, ao eles andarem pelo deserto, a experiência de Israel, e quando vemos as quedas e os tipos de quedas, os problemas os quais eles se envolveram, a questão da apostasia, o tipo de pecado que eles cometeram, nós temos a seguinte tendência hoje, de olhar para a história de Israel e dizer assim, nós não cometeríamos um problema desse, por que que eles cometeram isto? Né? E o que me chama a atenção, aqui no nosso guia, justamente na parte de sábado, é a quantidade de perguntas que o autor aqui do guia colocou para justamente tentar entender o que aconteceu com o povo, né? Na verdade, ao longo dessa semana, vamos estudar, ou então estudamos aqui o evento lá do bezerro de ouro, da idolatria do povo de Israel diante do bezerro de ouro. É interessante que o autor aqui do guia, ele coloca aqui mais de 10 perguntas. Por exemplo, eu vou ler aqui o segundo parágrafo. Poderia haver muitas respostas e provavelmente alguma verdade nelas. Será que os hebreus não compreendiam quem Deus é? Ou aquelas experiências com ele foram ofuscadas por seus desejos pecaminosos, eles não valorizaram o que Deus havia feito, etc, etc. Então ele vai seguindo com várias perguntas. E quando eu terminei de ler esse parágrafo, eu coloquei aqui uma nota, uma série de perguntas para entender o problema do pecado da humanidade. O que é o pecado?
E aí eu concordo com Paulo. Paulo lá no Novo Testamento vai dizer que o pecado é um mistério, o mistério da iniquidade. Então, verdadeiramente é um mistério entender a natureza pecaminosa. Então, hoje nós olhamos para a nação de Israel e podemos julgar a nação dizendo, não, como é que eles cometeram aquilo? Mas a gente pode fazer uma pergunta diferente. E se nós estivéssemos no mesmo lugar? Será que também não faríamos o mesmo? Ou então, voltar a pergunta para cá. Quais são os tipos de ídolos e bezerros de ouro que nós também estamos nos prostrando diante desses bezerros? Então, nós estamos lidando com a natureza pecaminosa, com o problema do ser humano. Isso verdadeiramente é um mistério. É tentar entender o pecado, ou tentar responder essas perguntas, é dar justificação ao pecado. Okay? É justificar por que o pecado existe. E, na verdade, não há justificativa para a história do pecado. É um mistério. Verdade, excelente reflexão. Uma coisa que me faz pensar, né? A certa ocasião eu ouvi um pastor dizer que todas as situações que nós vivemos em nossa vida hoje, de decisões que precisamos tomar, de alguma forma o princípio que está envolvido nessa tomada de decisão já está antecipado na Bíblia. Já existe algum relato, alguma coisa que traz o mesmo elemento de princípio para te nortear hoje. E essa última pergunta que o pastor Isinaldo fez, eu acho que ela é muito válida, né? Ou seja, quando a gente estuda o que aconteceu ali com o povo de Israel, né, no contexto deles, vamos trazer isso para a gente hoje, né? Quais são os princípios que estavam envolvidos lá? Quais são os princípios que estão envolvidos em nossa vida hoje? Será se, de certa forma, a gente não está sendo como os israelitas, como Arão, em muitas das nossas tomadas de decisões hoje também? Se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, né, com a nossa história, né? Qual que seria o texto, né? Verdade. O guia de estudo nos levou a ler os primeiros 6 versos do capítulo 32 na lição de domingo. Né? Na lição de domingo. E ali, esses primeiros 6 versos nos colocam diante desse fatídico evento aqui, que nós estamos conversando, que é o evento do bezerro de ouro, né? O bezerro dourado. Ele é fatídico porque a principal bênção que a aliança aparentemente dava ao povo, além de todo o desenvolvimento pessoal, como nação, as instituições, era a presença de Deus entre eles. A presença de Deus no meio deles, e depois Moisés vai reconhecer isso e brigar com Deus por causa disso, ou pedir para Deus, né, que a presença volte, era a principal dádiva. Eles estavam vendo agora, recebendo agora não só a estrutura de uma nação, mas o trono do rei daquela nação. Eles viram o trono. A gente conversou na semana passada sobre os anciãos vendo o trono, vendo o pavimento, o trono, vendo Deus. Então, esse evento ele é estranho. Ele é muito estranho. Porque parece que, de alguma maneira, eles ainda tinham expectativas a respeito de Deus que não correspondiam à realidade da presença divina entre eles. Ou, de alguma maneira, não entendiam bem o que significava Deus estar presente entre eles. O capítulo, os versos, né, que nós lemos, especialmente o verso 1, dá uma indicação do que motiva eles a criarem um bezerro de ouro. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Esse verso ele é cheio de detalhes aqui interessantes. A primeira delas é que eles são motivados pela ansiedade da ausência de Moisés, né? Então, Moisés não está ali, a gente sabe que eles tinham pedido para Moisés falar no lugar deles com Deus e de Deus para eles, né? Então, a ausência de Moisés, por conta da própria escolha deles, significava uma aparente ausência da presença de Deus entre eles. Então, eles não conseguiam, sem Moisés, perceber mais o Deus, por incrível que pareça, né? Porque eles chegaram a ver Deus no topo do monte e me parece que se a manifestação ainda acontecia lá por todo esse tempo, eles ainda estavam vendo Deus no topo do monte. Ainda estavam vendo a fumaça, o fogo, ou pelo menos de um jeito diferente, mas ainda manifestava algo lá. Então a ausência de Moisés parece que é o evento que desencadeia o problema com o bezerro dourado. Felipe, uma parte apenas para você seguir na sua explanação, mas eu acho que é importante destacar nesse ponto aí que religião por procuração, ela não tem solidez. Excelente. Quando a gente transfere a responsabilidade da nossa vida espiritual para outra pessoa, em algum momento, na ausência dessa pessoa, ou uma ausência mais prolongada, nós vamos ficar sem o Deus que nós imaginamos ter.
Todos nós somos chamados a ter um relacionamento pessoal com Jesus. Às vezes alguns pedem, pastor, ore por nós. E os pastores amam orar pelas pessoas, nós amamos. Mas nós temos uma mensagem para as pessoas. Você também pode orar por você mesmo, pela sua família. Nós temos a alegria e prazer de interceder por vocês. É assim que nós trabalhamos. Mas é fundamental que cada pessoa saiba que ele tem acesso direto a Deus e que não precisa fundamentar a sua experiência religiosa num líder carismático ou alguém que você acredita que tem mais relacionamento com Deus que com você. Aconteceu isso com Israel. Eles deram para Moisés a responsabilidade que seria deles mesmos, de ouvir a voz de Deus e comungar com ele pessoalmente. Exatamente. Esse é especificamente o ponto que, na minha opinião, o verso 1 aqui está descrevendo para a gente. É a transferência da responsabilidade espiritual deles e da família deles para uma liderança eclesiástica. Veja, isso não significa que a liderança eclesiástica não é importante. Isso somente significa que aquilo que você espera do seu pastor, você deveria esperar de você mesmo também. Então, a santificação, a reserva, o poder, a comunhão que você espera do líder, você deveria esperar de si mesmo. Então, o ponto está bem claro, e você percebe na sequência que eles procuram o segundo no escalão, né? Então, eles vão agora para Arão, que é o único que está ali, e que deveria ter uma visão mais exaltada da realidade espiritual. Isso é um mistério, a gente vai depois ver Deuteronômio falando que Deus ficou irado com ele, né? Por causa da falta de punho, da falta de força espiritual. Mas, de alguma maneira, algumas expressões novamente aparecem aqui no capítulo 32, verso 1. Eles se reúnem em volta de Arão, o texto diz. Esse termo, reunir-se em volta, é o termo nihal, né? Que significa... Ele tem uma... Sitiaram. Ele expressa algo contencioso, algo agressivo, algo... Fizeram uma rodinha, cidade, lá de onde eu vim, né, de São Paulo, fizeram uma roda nele, cercaram ele, né, e começaram a... de ameaça que temos. Ameaçar ele. Veja as palavras, levante-se e faça para nós deuses, pois este Moisés, que nos tirou do Egito, a gente nem sabe o que aconteceu com ele. O termo este Moisés, que Zé Moshe, é exatamente como é no português. É denisivo, ele jogou... Menospreza, né? Menosprezando mesmo Moisés. Então a ideia aqui é, aquele Moisés que fez tudo aquilo, a gente nem sabe quem ele é. Faz assim, ó, vamos colocar você no lugar dele. E esse é o ponto. A tentação, na minha opinião, de Arão, é que... A fraqueza dele foi aquilo ali era uma oportunidade dele ocupar o local de Moisés. Era um momento... Poxa, o pastor sênior ali, ele sumiu. Agora é a hora. Agora é a hora de você, pastorzinho, de assumir a posição dele. Agora é a hora do golpe, né? Eu acho que eles semearam em cima desse ponto de Arão aqui. É interessante aqui, ó, além do mais, o que nos tirou do Egito, né, transferindo para Moisés, a ideia de que foi Moisés que havia tirado do Egito, totalmente a imagem de Deus é colocada de lado. Eu acho interessante também, Felipe, a palavra tardar aqui. O que motivou, com certeza, foi a ausência de Moisés. Só que Moisés tardava. Demorou, né? De descer do monte. Isso é interessante, essa palavra tardar, por quê? O Novo Testamento usa lá nas virgens. Exato. Né? Isso me faz lembrar aquele texto que Paulo fala, que a experiência da nação de Israel serve de exemplo para nós. 1 Coríntios 10. Que é 1 Coríntios 10. Se a gente for lá no Novo Testamento, por exemplo, na parábola do servo vigilante, fala assim que o dono lá da fazenda iria tardar. É certo que aquelas parábolas estão falando sobre a segunda vinda de Cristo. É muito aplicativo isso aqui. As próprias virgens. Mateus capítulo 25, verso 5. E tardando o noivo foram todas tomadas de sono. Aí a próxima parábola, que é a parábola dos talentos, o próprio Senhor Jesus, ao contar da parábola, fala assim, e demorando o Senhor para vir. Então, quer dizer, o elemento de tardança, ele pode ser uma grande causa para a igreja de hoje a cair no mesmo problema. Tá? Então, quer dizer, a questão da ansiedade, da expectativa de ficar esperando e nunca vem, pode ser a grande causa de desvio de muitos de nós. E nessa questão da tardança, pegando as parábolas de Jesus, vale lembrar que todas elas não enfatizam a questão da preocupação com o tempo, porque em todas elas o tempo tarda. Exato. A ênfase de todas as parábolas está no quê? No preparo do servo, que aguarda, né? Ou seja, ele está pronto. Exato. Bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim. Então, eu acho que hoje a gente vive um pouco esse princípio da tardança, né?
da volta de Jesus, que a gente espera e ela não acontece, a gente sempre vê as expressões entre nós, né? Poxa, Jesus precisa voltar logo e tudo, mas não volta, né? Ou seja, enquanto tarda, o que eu faço? Eu volto ao Egito, eu recorro aos deuses do Egito. A gente viveu na pandemia, agora entre parênteses aqui, uma forte expectativa entre cristãos de que o fim tinha chegado. Então eu vi as pessoas assim muito movidas a buscas, vigílias e tal, e o que foi um aspecto positivo. Por outro lado, o fato de a pandemia ter se estendido e ter acabado e Jesus não ter voltado, para alguns significou como aquela desaceleração, exato, né? E algumas pessoas, inclusive, muitas não voltaram à igreja. Talvez nós estejamos falando para pessoas hoje que estão assistindo esse programa que estão acompanhando, tendo sua experiência religiosa apenas digitalmente, online, porque perderam um pouco da fé que tinham. É esse elemento da tardança. Veja que a tardança, que Jesus tarda a voltar, o problema não é dele, como você mencionou. O problema está na nossa ansiedade, na forma como nós lidamos com a esperança e com a promessa. Ela vai se cumprir. Nosso papel hoje é preparo. E aí você vê a responsabilidade de quem lidera também, né? Exatamente. Esse é um ponto importante. Porque Arão, ele flertou, né? A gente vai ver mais à frente da vida de Arão, né? Que quando ele critica, né? Moisés. O próprio Moisés. Né? Eu acho que aqui já você vê que já tinha uma sementinha aí, né? Era um problema de família. Nesse aspecto aqui da liderança de Arão, o irmão mais novo que está na frente. Exatamente. Eu vejo duas coisas que a gente precisa aprender. Primeiro, no exercício da liderança, a gente precisa ter o compromisso com o que é certo, independente se isso vai ser popular ou não a nossa reputação, né? Você precisa estar. E uma segunda coisa, a gente precisa aceitar na escala de liderança aquilo que Deus designou. Por exemplo, na lição passada que a gente tratou do dom, que Deus deu o dom lá, né, de artífice, né, para Bezalel lá e tal. Quer dizer, assim também, o dom de Moisés era um, o de Arão era outro. Arão precisava ser o segundo com Moisés, não o primeiro. A gente precisa aceitar a posição que Deus nos dá e fazer da melhor forma possível. Nem sempre isso é fácil, né? Porque nós queremos muitas vezes os primeiros lugares e às vezes não os temos porque temos a característica de Arão. Talvez explica por que Arão, mesmo sendo o filho mais velho, não foi escolhido para ser o libertador e Moisés, o filho mais novo, foi. Porque Arão realmente era fraco na sua personalidade. Ele aceitou uma pressão. Nem sempre as pessoas estão preparadas para serem pressionadas. E os grandes líderes, eles mantêm suas posições independentemente da pressão que vem. E a pressão foi forte. Você mencionou o sítio ali que eles fizeram, cercaram o homem. Mas esse era o momento dele mostrar quem ele realmente era e ele fracassou. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora para a gente... Você curtiu o show do intervalo da Novo Tempo, né? E a gente volta já já. O que é céu ou inferno para as pessoas? Existe um lugar bom e um lugar ruim? Para onde vamos quando morremos? Na revista Esperança, Céu ou Inferno, você encontrará respostas para todas as suas perguntas baseadas na Bíblia. Peça a sua gratuitamente pelo WhatsApp 12 982 44 44 49. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia para estudar a Palavra de Deus com você. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença e eu quero fazer uma recomendação do coração. Eu tive a alegria de escrever essa revista, Revista Esperança, edição Céu ou Inferno. O título é forte, né? Exatamente para mostrar a importância e a urgência desse tema. Nós não estamos brincando com essas questões espirituais. São dois destinos mesmo, vida eterna ou morte eterna. O inimigo de Deus ou Jesus, de que lado você vai estar, Jesus ou inimigo de Deus? Você está no centro e você decide, você tem livre-arbítrio, você pode escolher. Nessa revista a gente trabalha os temas centrais da doutrina da salvação para que você possa escolher vida eterna, estar com Cristo no céu. Pastor Vinícius, eu quero agora essa revista, então é muito fácil. Manda agora uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela e você vai preencher um rápido cadastro, nós vamos enviar sem custo nenhum esse material que certamente vai abençoar a sua vida e a sua família. Faz isso agora, peça agora.
para você poder ter acesso a informações preciosas da palavra de Deus sobre a vida eterna. Vamos continuar contigo, Felipe, na sua elaboração aí sobre o episódio do bezerro de ouro. Sim, a gente conversava um pouquinho sobre como as coisas se desenvolveram ali, né? O que motivou tudo aquilo que ocorreu. Agora, o que eles de fato fizeram é interessante também a gente conversar. O nosso guia de estudo falou um pouco sobre isso, né? O bezerro de ouro que surge, de acordo com Arão, miraculosamente do meio do fogo. Joguei né? e apareceu. Joguei lá e saiu o bezerro de lá, né? Claramente, isso demonstrando claramente a fraqueza dele mesmo, né? Como a gente percebe já lá no começo do Ele não verso. conseguia nem assumir, né, o que fez. Né? Nem dizer o que ele de fato fez. Tentando enganar o Foi uma evasiva semelhante a de Adão, né? A mulher que tu me deste que foi responsável. Exato. E Arão, ele de novo parece um homem fraco e transferindo a sua responsabilidade. Exato. Então, assim como o povo transfere sobre ele a responsabilidade, ele transfere no povo e ninguém é responsável por nada, né? Agora, há alguns detalhes ali. O verso 2, nós temos o que ele diz para o povo quando o povo pressiona ele. Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e tragam para mim. Veja, argolas das orelhas das mulheres, dos filhos e das filhas. Essa menção a argolas, ela não é uma mera menção a joias. Possivelmente nós estamos falando de algum tipo de ícone aqui, reminiscente de idolatria. Nós temos essas mesmas menções a argolas de ouro em Gênesis capítulo 35, verso 4, quando fala sobre Rebeca. Nós temos também em Juízes capítulo 8, verso 24 a 27, falando sobre Gideão, que utiliza também argolas de ouro, provenientes aí de joias, né, para fazer deuses. Parece que é um resquício de idolatria que já existia dentro deles. Então veja que o resultado de uma liderança que não sabe para onde vai é um caminho aberto para o que há de pior na comunidade que ele lidera. Esse é um ponto importante. Quando você não sabe como líder para onde você vai e não está perto de Deus, o que há de pior nos seus liderados se torna o Deus deles. E esse é o início da idolatria. E esse é exatamente o que nós estamos vendo aqui. É o sincretismo entre aquilo que é de Deus e aquilo que pertence ao paganismo. Nós vemos isso O bom líder tira o que há de melhor dos seus liderados. E o mau líder dá vazão ao que há de pior. Permite que apareça o que há de pior. Então, eles eram idólatras. Foram 400 anos no Egito, sob a influência do paganismo. Então, a liderança espiritual de Moisés era para tirar isso deles. Exato. Isso estava controlado e isso sairia com o processo. E instigar o melhor deles. Exato. Mas a ausência de Moisés e a presença de Arão e a fraqueza dele permitiu com que se aflorasse o que havia de pior neles, que é o paganismo e a idolatria. Uma coisa que eu penso nesse contexto de Arão, né, desse tirar, né, porque quando a gente estudou lá mais Moisés, a gente viu que Deus fez um processo de tirar de Moisés, né, o Egito, naqueles anos todos de pastoreio. Mas aparentemente Arão permaneceu lá no Egito. Verdade, né? Ele não teve essa experiência. Né? Ele continuou imerso naquela cultura. E você vê a importância do líder se submeter ao preparo divino, né? Não é à toa que Deus, no chamado de Moisés, está insistindo muito com Moisés. Né? E lógico que, em última alternativa, deixa Arão ir ali. É porque, na verdade, quem estava sendo preparado para retirar o povo foi quem passou os últimos 40 anos lá em Midian. Exato. Moisés. E veja a que ponto que chega. Nós vemos no verso 5, Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Sincretismo na mente Então dele. você percebe claramente uma tentativa de misturar as coisas. De juntar coisas que se excluem, né? Exato, ou pelo menos demonstrar ou mostrar para o povo que aquela era a verdadeira adoração ao Senhor. É como me parece que o texto está demonstrando aqui que Moisés se foi, nós não sabemos onde ele está. Mesmo que ele diga que está com o Senhor, faz tempo que ele não aparece, então assim, esquece ele. Arão, faz alguma coisa aqui que represente o Senhor para nós. Uma das possibilidades é que esse bezerro fosse um ícone mesmo, em forma de poste, e naquele local ali, o vazio em cima do poste indicaria a presença perene de Deus, porque veja, eles receberam a presença de Deus. Ele era o maior dom deles, de fato. Só que eles queriam adorá-lo da maneira que eles imaginavam ser a melhor. Talvez estivesse imitando, né, a própria plataforma onde estava o poste. A própria plataforma nos remetendo àquela plataforma que aparece lá para Nadab e os 70 anciãos,
Talvez eles estejam querendo imitar. Mas essa questão, né, deles falarem que é uma festa ao Senhor, depois de terem recebido o Código da Aliança, que descrevia como as coisas deveriam ser, isso é muito significativo para a gente hoje, né? Porque a gente tem a revelação da palavra e a gente deve se guiar pela revelação da palavra. A gente tem a revelação máxima de Deus, que é em Cristo, né? E às vezes nós ainda guardamos essa tendência desse sincretismo de coisas que se excluem. Eu me lembro uma vez que eu estudei a Bíblia com uma pessoa e eu achava impressionante, assim, a pessoa conseguia acreditar naquilo que eu estava ensinando ao mesmo tempo que ela não deixava de acreditar naquilo que era contrário ao que eu estava ensinando. Misturava, né? É. Mas é interessante que isso é exatamente o que aconteceu com o faraó. A gente estudou algumas semanas atrás. Deus tentando mudar o cosmovisão dele e ele sistematicamente resistindo a ela. Então, o que é interessante, assim como foi para o faraó, e me parece que é o caso aqui para Arão, é que esse é o cerne da idolatria, né? A idolatria, assim, inevitavelmente, todo ato idolátrico é uma tentativa de autodeificação. É o Deus de Arão, como Arão vê Deus. O que está acontecendo aí é a quebra do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E do segundo. Embora eles estão dizendo que era o o Senhor. Mas o segundo é o que está em destaque, porque eles estão fazendo uma representação para Deus o que estava proibido. E lá atrás, mandamento, não farás para ti mais de escultura. Exato. E tem um ponto que é muito importante. O Deus do paganismo egípcio é o Deus ou os deuses das coisas materiais. O Deus de Israel é o Deus da palavra. Então, esse povo, e isso também se aplica a muitos de nós, esse povo estava preparado para uma religião tátil, material, uma religião em que eles pudessem tocar nas coisas e ver. Só que Deus estava apresentando para eles a verdadeira religião, que é a religião da fé, que se fundamenta nas promessas proclamadas pela palavra de Deus. Mas que foram sobre a palavra. A palavra. Disse mais. Veja a aplicação disso para nós hoje. Exato. Nós não estamos vendo Deus. O Deus verdadeiro não é visível a nós, mas a sua palavra foi proclamada. Está sendo, inclusive, agora. E a religião verdadeira deveria nos levar a crer nessa palavra e obedecê-la. Mesmo que nós não estejamos vendo as coisas, mesmo que seja na contramão da realidade. Mas observe que eles tiveram evidências, né? Marcantes. Porque Deus foi misericordioso com eles, né? Agora, essa questão de crer pela palavra sem ver, lembra Tomé, né? Sim. A própria Bíblia apresenta... que não viu e creu. A Bíblia apresenta a loucura da idolatria, né? O próprio guia aqui vai fazer referências aos textos de Isaías e tal. Lá no livro do profeta Isaías, inclusive tem esse título, né? A loucura da idolatria. Aquele que adora os ídolos se torna como os ídolos, que na verdade os ídolos são nulos. Exato. Essa loucura da idolatria, por isso que traz essa confusão. E a idolatria é algo tão agressivo para Deus, mas tão agressivo, é que Deus compara a idolatria como sendo um elemento para causar o divórcio entre ele e o seu povo. Deus faz essa comparação. O Código da Aliança, na verdade, onde Deus se casou com Israel? Essa é uma boa pergunta. Onde Deus se casou com a nação de Israel? Quando ele fez o pacto. E o Código da Aliança é o documento desse casamento. É a certidão. É a certidão. A idolatria ela é tão agressiva que ela pode causar o divórcio. E a gente percebe isso nesse texto aqui, ó, Êxodo capítulo 32, verso 7, quando o próprio Deus parece que ele vai começar a assinar o divórcio. Aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito, não é mais o povo dele. Parece que ele vai começar a pegar a caneta para assinar o divórcio. Moisés, eu vou me divorciar. E ele tinha motivos para isso. Ele tinha motivo. Então a idolatria é um elemento tão agressivo. Prostituição. É prostituição aqui. É um elemento tão agressivo e tão impactante no relacionamento entre Deus e seu povo que é o que pode causar o divórcio. E a gente vai lá para o livro de Oséias, que o livro de Oséias vai trazer essa imagem. Então, por exemplo, Oséias se casou com Gomer, etc. e tal, que é justamente uma representação de Deus com a nação de Israel. Exato, mas a gente lembra da proclamação da aliança em Êxodo 19, verso 4 e 5. Se diligentemente vocês ouvirem a minha voz. É só ouvir. Eu vou falar. E ele falou o quê? Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem. O que eles disseram no final? Não queremos ouvir isso daí.
Fala Moisés, a voz de Deus é pesada, não quero ouvir. Estavam suportando? Então, veja bem, a religião de Deus é a religião da audição. Revelação da palavra. Você tem que ouvir, e eles não quiseram ouvir. Por isso, eles não estavam preparados para seguir nesse relacionamento. Exato. Entende? Então, essa é a grande fórmula. A gente precisa ouvir a Deus. Eu queria que a gente pensasse agora nisso. A gente precisa sintonizar nosso ouvido na voz de Deus. Ele está falando. Ele continua falando, a palavra dele é a voz dele para nós, mas muitas vezes nós fechamos a palavra e ouvimos as vozes dissonantes do mundo e por isso construímos altares e bezerros de ouro que se materializam para nós com prazeres ilícitos, dinheiro, uma série de coisas que ocupam o lugar de Deus em nossa vida. O autor, ele comentou aqui, né? Só um minuto, pastor. O ídolo captura nossa imaginação, nossas afeições, nosso tempo, tá certo? Exato. E mente, né, mais do que Deus. Exato. Ou seja, pode até escravizar os nossos pensamentos. Então, ou seja, qualquer coisa pode ser um ídolo na nossa vida. Desculpa, pastor Felipe, já lhe passo aqui. Essa temporada, olha, está sendo espetacular. Não pode respirar que alguma... Então, na verdade, o que é um ídolo? O ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Tá? E aqui o próprio autor da lição, aqui do guia, ele coloca uma lista interminável. Né? Então, até mesmo elementos positivos, não pecaminosos em si, elementos não pecaminosos em si, um membro da família, uma posição na igreja. Tudo aquilo que um marido, um filho, uma mulher pode ser exatamente. Ser pastor. Um telefone celular pode ser. A gente não pode se esquecer, né, que no início do conflito, que começou no céu, né? O problema foi o quê? Né? O egocentrismo, né? O descontentamento com aquilo que Deus planejou. Por exemplo, quando eu olho para Arão, eu sempre vejo um pouco isso. Ele não estava contente com o que Deus desenhou para ele. Né? Quando eu recuso aquilo que Deus desenhou para mim, isso vira um... Luciano, eu repito a tônica. Eu acho que o grande problema está em você não ver a Deus. Desde o princípio. O grande Deus, ele também não estava diante dos anjos ali. A presença dele é muito gloriosa, porque suas criaturas não têm acesso direto a ela. Então Lúcifer disse, eu acho que eu posso... Substituir. Eu posso substituir. Semelhante. Nós estamos aqui, ó. Isso é o princípio da, digamos assim, da idolatria. É quando a gente quer fazer o Deus invisível, o Deus todo-poderoso, a nossa imagem e semelhança. Nós rebaixamos a divindade, as nossas vontades, nossos gostos. Esse é o grande problema da idolatria. Toda idolatria acaba sendo, de alguma maneira, egolatria. Você está se auto-adorando. E esse para mim, é um ponto principal da razão pela qual há uma relação muito fina entre licenciosidade e idolatria. Nós vemos claramente no texto, o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Era um festival do Senhor. O carnaval, né? Mas eles criaram uma festa licenciosa aí. A tradição diz claramente isso. Deuteronômio mais para frente vai dizer isso, que houve prostituição ali. E num festival ao Senhor com um bezerro de ouro. Então o que nós vemos aqui é que quando o ego se coloca no lugar de Deus, ele naturalmente o fará de maneira parcial. Porque Deus é pleno e nós não somos como Deus. Nós não temos como nos colocar neste pedestal que foi criado na consciência deles para Deus. E se a gente se coloca lá, inevitavelmente a gente vai colocar uma parte de nós lá. Então, é interessante que os ícones e os ídolos sempre representam uma parte do ser humano, não ele por completo. É o Deus do céu, é o Deus da terra, é o Deus do poder, é o Deus da padroeiros dessa ou daquela área da vida. Então, a adoração iconográfica e idolátrica, ela tende a representar uma falta de uma adoração holística na vida do ser humano, porque você está exaltando uma parte do ser humano sobre a outra. E isso naturalmente leva, e esse é para mim a ponto mais trágico, a destruição daquilo que você adora em você. Você está adorando o Deus da sexualidade? A sua sexualidade vai ser destruída nesse processo. Você está adorando o Deus do dinheiro? Amigo, a sua paz financeira vai ser destruída nesse processo. Só que como seres humanos não conseguem existir de maneira parcial, nós somos holísticos, destruir uma parte significa destruir o todo. Então, quando nós perdemos uma parte fundamental nossa nesse processo idolátrico,
nós nos perdemos por completo. A idolatria é e autodestrutiva. esse é o problema. Autodestrutiva. Exatamente. Nós nos destruímos no processo de adorar Por isso que é a não loucura Deus. da idolatria. Exatamente. Então, esse processo idolátrico e a maneira pela qual ele é apontado aqui é muito forte. Um outro detalhe interessante no capítulo 32 ainda é a Pastor, diferença... antes de você passar aí, porque isso que você falou foi muito profundo, muito forte, né? Eu acho que vale, assim, aquela reflexão pessoal, né? Isso. O que pode estar sendo o meu ídolo hoje? Porque é fácil da gente perceber onde é que está mais o meu uso do tempo, Exatamente. da minha afeição, onde eu estou colocando os meus tesouros, né? Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Porque realmente a pessoa perde tudo, né? Ela perde nessa vida e perde a futura. Perde tudo o que tem. Então, essa parte que é colocada no pedestal e substitui Deus, ela é a primeira a ser perdida. E, na sequência, todo o resto cai. Interessante, né? Deus nos chama a colocar tudo no altar, né? Exatamente. Não no pedestal. E não no pedestal e não parcialmente. Tudo no altar. Tudo precisa ser. O capítulo 32, nós estudamos um pouquinho ele também, e nós vemos uma tensão entre memorialização, que a gente está vendo até aqui. Deus faz alguma coisa, ele faz uma memorial. Faz outra coisa e faz outro memorial. E a iconização, que é o que eles fazem. Não é a mesma coisa que Deus faz. Deus age na história e dá um lembrete para você lembrar da história dele na sua vida. O que eles fazem é retirar Deus da história e começar a iconizar aspectos que eles acreditam ser importantes sobre Deus. Os processos são distintos, mas são uma tentativa deles mesmos de se colocarem no local de Deus, fazendo aquilo que Deus até então estava fazendo na história do povo. Nós temos o grande privilégio de adorar o Deus verdadeiro, que se manifesta em sua palavra, que se manifestou no verbo de Deus, que é Jesus Cristo, e trouxe salvação para nós. E não podemos abrir mão disso e permitir que ídolos e outros deuses assumam o controle da nossa vida. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o último bloco desse programa tão especial em que estamos estudando a Palavra de Deus. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia. E obrigado a você que é anjo da esperança. Obrigado por ajudar a manter a Rede Novo Tempo no ar. Exatamente. A Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo, as estratégias digitais da Rede Novo Tempo e o programa Lições da Bíblia, né? O anjo da esperança é um grande instrumento de Deus. Então, porque você envia suas doações aqui, esse programa pode estar chegando até você e a milhares de pessoas nesse país e em todo o mundo. Se você ainda não é anjo da esperança, a oportunidade está aí. Faça agora. Contato com a nossa equipe nesse WhatsApp que está aparecendo na sua tela aí, e o nosso pessoal vai entrar em contato com você no horário comercial dessa semana para que você possa ser também um anjo da esperança. Amiga Zinaldo, essa história do bezerro de ouro é uma história gravíssima que levou a Deus manifestar a sua ira em função da quebra de um relacionamento, de uma aliança. Isso aconteceu de forma tão rápida, né? Sim. É estranho, né? Esse aqui foi um período muito sério, muito crítico aqui da história da nação. É interessante, há 2 personagens que estão em desenvolvimento aqui no livro de Êxodo. Há 2 personagens que estão em processo de crescimento para com o Senhor. Primeiro é a própria nação de Israel, que precisa se desenvolver, e o segundo é o próprio Moisés. A gente vai perceber algumas lições aqui, acho que a última lição daqui a pouco, vai falar que Moisés ele tinha um desejo de conhecer mais o Senhor. Então, o próprio Moisés também está em desenvolvimento, não somente a nação de Israel. É certo que talvez Moisés esteja a passos largos da nação de Israel, mas ele também está em processo de crescimento. E que crescimento é esse, principalmente nesse contexto aqui? Moisés precisava conhecer mais o Senhor. Aqui a gente percebe que ele tem uma relação muito íntima com Deus, mas Moisés também precisava se desenvolver no pastoreio do povo. E que aspecto do pastoreio do povo? Nós temos 2 momentos aqui de intercessão. Tá? Nós temos um momento aqui, antes de executar o juízo sobre os desobedientes, Moisés intercede. Depois temos um momento de intercessão depois da execução. Vamos comentar o primeiro momento. Tá? Aqui nos versículos, capítulo 32, verso 9 e 10, é a fala de Deus ainda. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, palavra ira,
e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. A gente percebe que a ideia pactual, ela continua. Porque você percebe que a ideia pactual não é totalmente eliminada, porque ao menos, se Deus houvesse consumido toda a nação, ao menos um israelita iria sobrar. Agora, Um israelita sobraria, que seria Moisés. E de ti farei uma grande nação. A ideia pactual, por mais que o pacto estaria sofrendo o risco de ser anulado, quebrado, mas ao menos um israelita iria sobrar. E talvez esse elemento iria continuar. É interessante, pois não, pastor Luciano? não, é assim, é tentadora a proposta de Não Deus. pode respirar nesse programa. A gente tem que falar sem... É tentadora a proposta de Deus para Moisés, né? Você já imaginou, né? Por exemplo, você no exercício do ministério, às vezes você tem ali uma situação complicada, né? E tudo, Deus fala assim, cara, deixa que eu vou acabar com esse povo aqui e vou fazer tudo novo, né? A partir de você. É tentador, mas nesse deixa... Ellen White menciona que ali a gente vê uma intenção de Deus, como você mencionou, de desenvolver Moisés, treinar Moisés, porque Deus falou assim, olha, deixa. Quer dizer, Moisés podia ter deixado, mas ele também podia não deixar, que era Eu acho que o objetivo de Deus ali. está mostrando claramente assim a diferença entre Moisés e Arão. Isso que eu ia dizer. então É a diga, mesma coisa, é a mesma coisa do Arão, é a mesma coisa do Arão. Exatamente. Porque o povo exatamente. pressionou Arão e ele caiu na pressão do povo. agora Moisés Aqui está sendo Deus pressionado, pressiona... E Arão não. Moisés, ele resiste à pressão de Deus. Estratégica de Deus. Estratégia, porque Deus, na realidade, ele queria ver o que Moisés ia fazer. Exato. Sabendo, né? Deus amava mais aquele povo, queria perdoar mais aquele povo, muito mais do que Moisés. Mas ele faz uma pressão para ver o que Moisés se aguenta. Exatamente. Arão não aguentou a pressão do povo. A pressão de Deus era muito mais forte do que a do povo. É bom saber disso. Que veja, Moisés não estava no meio do povo. Esse sai, por favor, deixa, sai da minha frente. Não é assim, ó, sai do meio deles para poder destruir. Ele estava no alto do monte. Deus podia simplesmente, ó, aconteceu um problema lá, já destruir, tá? Vamos começar aqui. Mas ele não faz isso. Só ele comunicava, né? Ele diz para, olha, Moisés, amigo, deixa eu trabalhar. Então, essa conversa, essa interação entre Deus e Moisés, novamente, a gente, algumas lições, algumas semanas atrás, nós conversamos um pouco sobre isso, sobre a ideia, ou a distinção entre o Deus interacionista e o Deus, intervencionista. Né? Aqui você vê um Deus que interage do começo até o fim. Felipe, a gente tem que ter opinião, a gente tem que ter personalidade, a gente tem que ter fidelidade aos princípios. Veja que Deus está fazendo um teste com Moisés. Veja, o que Deus está falando é uma proposta... Uma proposta forte. Tentadora. Eu ia usar uma palavra difícil aqui. Sim, entendi. Uma proposta tentadora, melhor. Vou destruir o povo. E aí? Imagina um líder hoje. Poxa vida, Moisés podia falar, rapaz, resolvi... Todos os meus problemas estão acabados agora. Tem mais dor de cabeça com esse povo. Né? Você entende? Mas Moisés sabia que Deus tinha prometido, olha só, empenhado a palavra dele para salvar aquele povo. Moisés pensou em tudo. Na hora de a gente tomar uma decisão diante de uma pressão, a gente não pode abaixar a cabeça, a gente tem que lembrar e evocar os princípios centrais da vida, na hora de dizer o que a gente vai falar para alguém. Não é porque seu chefe falou para você assim, faça isso, e que você vai fazer, porque acima do seu chefe está os princípios de Deus. Você tem que pegar os princípios e colocar. Não é que você vai afrontar as pessoas, entende? Mas você precisa saber que às vezes você pode estar numa prova. E esse é o mesmo Moisés irado com o faraó, quando o faraó permitiu que o povo sofresse por causa do que ele... Eu acho que então, Moisés, assim, a ideia, o ponto dele é um ser humano que não consegue agir sem integridade. Sim. Integridade. Deus está tentando colocar isso em integridade, vulnerabilidade e E nós somos esse Moisés hoje. Se a gente está aqui, é o seguinte, você vai ser Moisés ou vai ser Arão? Sim, eu queria fazer esse contraste, porque olha só, Arão estava centrado na reputação dele. Sim. Moisés na reputação de Deus. É lógico. Não, peraí, Senhor. Se o Senhor destruir todo mundo, o que as nações vão dizer do Senhor? Então, veja só, Moisés... Pensou em Deus, integridade. e Arão em si. Moisés, quando vai argumentar com Deus, ele seleciona palavras.
palavras-chave. Aqui no versículo 13, a primeira palavra é muito importante, a palavra zahar, no hebraico aqui, que é lembra-te. Essa palavra zahar, ela está atrelada à misericórdia, inclusive a palavra misericórdia está por aqui. Então, lembra-te, e ele vai invocar o nome dos patriarcas. Na verdade, ele está invocando a aliança que vem desde o Gênesis. Ele está querendo que a aliança continue. Então, quer dizer, a aliança não pode ser quebrada, a aliança precisa continuar. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, etc., multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. Então, ele está invocando as cláusulas da aliança e está usando a palavra lembra-te, que tem a ver com misericórdia. Então, Moisés, ele seleciona palavras para argumentar contra Deus aqui. Essa sessão ela é tão forte, inclusive na tradição judaica hoje, que ela é lida durante o dia da expiação, Yom Kippur, hoje, em uma das leituras da tarde do dia do Yom Kippur. Considerado, inclusive pela tradição judaica, como uma oração própria para o dia da expiação. Senhor, nos perdoa, tira de nós todo o mal, lembra-te do teu nome, que vai estar sobre nós não somos capazes. Então veja que há uma série de características aqui de Moisés que transparecem através da oração. Não só que ele é humilde, que ele se preocupa com o nome de Deus, mas também que ele percebe que a existência com Deus e da aliança pressupõe a fidelidade de Deus com um povo, não só com ele. Senhor, o Senhor é o Deus deste povo, o Senhor não é só o meu Deus, entendeu? O Senhor é o Deus, inclusive daquele outro ali. Há um jogo aí, né? Deus falando, não, é teu povo, Moisés, não, é teu povo. Mas é exatamente esse o ponto. Agora, daqui para frente, nós vemos isso a partir do verso 16, um processo. Deus ouve ele, né? O verso 14 tem aquela questão da mudança de ideia, Deus muda de ideia, o termo naham, né? Que significa, possivelmente aqui, não a ideia de que ele queria uma coisa e agora... Exato, ele simplesmente, eu entendi o que você está dizendo, eu já tinha esse propósito, vamos nesse caminho interacionalmente, porque ele já estava interagindo com ele antes. Então, e do verso 16, do 15 para frente, isso Moisés desce. É uma grande facada também no calvinismo, né? No Deus que não muda, né? Não, ele interage. Esse Deus clássico aí, que ele é um deusão, vamos chamar assim, no sentido negativo. Não, nós estamos falando de um Deus que interage com o ser humano, que responde à liberdade de escolhas, e a intercessão, é por isso que a oração intercessória, ela é possível, né? É porque a agência humana é importante no comando divino da história. O que nós fazemos é importante no comando divino da história. Nós somos instrumentos divinos. Veja, a forma como Deus utiliza, na sua linguagem, ao longo de toda a Bíblia, a sua agência divina, ele geralmente lança a mão dos seres humanos tomando-os a sério. E esse é um ponto que nós precisamos entender muito claramente. Deus nos leva a sério. A gente gosta das passagens bíblicas que falam da gente como crianças. Vocês são crianças, filhinhos do Senhor, né? Só que os textos que nos tomam a sério, geralmente são os textos mais problemáticos porque eles estão vinculados à ira, à justiça divina. Porque eles estão mostrando que você decidiu jogar no meu time, eu vou te pôr no jogo, amigo, e você vai jogar. Isso acontece com Jó, com Moisés, com Daniel. O texto aqui de Isaías 1:18, vim depois arrazoemos aqui. Exatamente. Lança as suas razões, Esse Moisés, texto acaba com a ideia da predestinação. É. Deus, ele, entre aspas, mudou de ideia em função da intercessão, porque ele levou a sério aquilo que Moisés interagindo com ele. Nessa questão da intercessão, o pastor Mark Finney, naquele livro dele sobre reavivados, né, do Reavivamento Prometido. Reavivamento Prometido, isso. Ele escreve sobre essa questão do poder da intercessão. Deus, na onisciência e soberania dele, ele decidiu, nas regras do grande conflito, que a intercessão faz diferença. E a gente vê isso em Moisés, a gente vê em Daniel, e a gente pode ver isso na vida da gente. Ou seja, se a gente não orar pela pessoa, de alguma forma Deus vai estar agindo na vida da pessoa. Mas se eu oro pela pessoa, de alguma forma Deus vai trabalhar de uma forma especial na vida da pessoa, porque eu orei, porque Deus estabeleceu assim. Então, eu costumo ilustrar isso com o celular, por exemplo. Se você me perguntar como é que funciona o celular, eu não sei te explicar, mas eu sei que ele funciona, por isso eu uso. Então, eu não sei todas as regras do conflito para a oração intercessória funcionar, mas eu sei que ela funciona. E assim como Moisés, pela intercessão dele, ele salvou o povo, hoje nós, pela nossa intercessão, nós podemos salvar pessoas. E essa oração intercessora,
ela atua não somente em prol daquele a quem nós estamos orando. Eu acredito que o primeiro privilegiado somos nós mesmos, Sim. que é justamente o que está acontecendo com Moisés. Exato. Acredito que o alvo de Deus aqui, antes de salvar o povo, era trabalhar com o seu servo Moisés. Que, na verdade, Moisés aqui, principalmente na segunda intercessão, no segundo momento de intercessão aí, que era o verso 30, 35, onde ele coloca a vida dele em risco. Ele fala, mata-me, mas não mata o povo. Moisés aqui, ele acaba sendo aquilo que Deus queria ver em Moisés, um tipo de Cristo, como realmente ele já era por ser descendente de Levi, da família sacerdotal, mas aqui acho que Moisés, ele atinge o clímax do diálogo. Acho que Deus olhando para Moisés fala, ok, conseguimos o objetivo, treinar você para ser o tipo. Aqui tem um ponto importante, nesse mesmo ponto que o pastor está mencionando, que ocorre de maneira estrutural na história de Israel daqui para frente. A gente percebe que quando Moisés desce, lá no verso 19, ele ouve aproxima-se do arraial, vê o bezerro e as danças e ele fica irado. E o texto logo na sequência diz que ele quebra as tábuas, né? Joga as tábuas no chão, quebra elas e tem uma série de situações que ocorrem daqui para frente que singularizam a família de Moisés. Quem são aqueles que se opõem ao bezerro? São os levitas, a família de Moisés. Que Deus tinha dito, olha, sai da frente que de você eu vou fazer uma nação. Então percebe que a nação levítica, ou a nação sacerdotal, que era para ser todo o povo, passa sim a ser a família de Moisés, agora dentro do povo. E isso é fundamental, porque Deus está dizendo que embora ele ame o povo e fale através deles, Moisés passa sim com sua família a ser um povo importante dentro do povo maior. A aliança foi quebrada, mas a misericórdia prevaleceu, porque houve intercessão e Deus resolveu perdoar. E Ele faz isso hoje ainda, para pessoas que decidem hoje receber o perdão, confessam e abandonam o seu pecado. Aceite essa oferta graciosa de Cristo. Ela está na Bíblia, se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá.